irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou para fazermos a leitura diária de quarta-feira, do dia 9 de julho de 2025. É importante lembrar que a nossa leitura diária é com base nas nossas lições de escola bíblica dominical. Desta feita, com base no nosso terceiro trimestre de 2025, que tem por título Mulheres Virtuosas da Bíblia. Subtítulo: O Legado das Mulheres Virtuosas. E a nossa leitura é com base na nossa segunda lição do terceiro trimestre e está embasada no versículo 14 do capítulo 18 de Gênesis. Esta lição foi comentada pelo nosso professor Lorival de Oliveira, auxiliar de trabalho ali na nossa sede. E vai estar escrito assim um versículo bíblico em que vamos tomar por base para a nossa leitura de quarta-feira. Vai estar escrito assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aqui nós temos uma pergunta: se haveria alguma coisa difícil a Deus? É mencionado também o nome de Sara, como Deus está fazendo uma pergunta a alguém e dizendo para aquela pessoa que Sara ia ter um filho. Agora é importante entendermos o porquê desta pergunta. Deus ele faz um convite a Abraão, ou chama Abraão, a sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele o mostraria. E neste momento Deus faz 7 promessas a Abraão. Promete que o abençoaria, e o que os abençoasse ele abençoaria, os que amaldiçoasse ele amaldiçoaria, que ele seria próximo, que todas as nações seriam benditas por meio dele, e que através dele ia nascer reis, príncipe, grandes pessoas, muita gente ia ser a sua semente. Então, a promessa, 7 promessas feitas a Abraão aí. E Abraão obedece, ouve a voz de Deus, crê que o Senhor Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, está falando com ele, e ele obedece. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, na galeria dos heróis da fé, ele diz que Abraão obedece o chamado de Deus e vai para uma terra que ele, sem saber para onde ia. O fato de o escritor aos Hebreus dizer que Abraão está indo para um lugar que não sabe aonde ir, não quer dizer que Abraão estava andando de forma aleatória, sem saber verdadeiramente o caminho que estava seguindo. Em Gênesis 12, versículo 5, Deus diz que Deus estava guiando Abraão, ele era o guia de Abraão. Então, quando o escritor aos Hebreus diz que Abraão estava indo para uma terra, caminhando sem saber para onde ia, significa dizer que Abraão não sabia a localidade em termos geográficos, o lugar que ele ia habitar. Mas ele estava sendo guiado pelo Senhor, ele tinha uma direção, não quer dizer que ele estava andando sem direção, ele tinha uma direção e estava sendo guiado por Deus. E Deus faz promessa que ele ia gerar filhos, mesmo a sua mulher sendo estéril. Isso quer dizer que Deus faria um milagre na vida de Abraão. Abraão chega, aqui resumindo, passa todo esse trajeto e chega em Canaã, na terra prometida. E agora ele passa a conhecer, como diz os Hebreus, ele não conhecia, agora conheceu. Não sabia onde era, agora está sabendo a localidade. Interessante que quando Abraão chega em Canaã, ele vai sondar a terra. E ao sondar a terra, ele encontra a terra habitada. Só que Abraão, ele não sai totalmente de Canaã, mas fica nas regiões adjacentes. Habita por ali. No passado tempo, a Bíblia vai dizer que houve uma fome em Israel, em Canaã, a ponto de Abraão descer para o Egito. Mas ao sair
de Padarã, Abraão, ele faz um acordo com Sara. E este acordo, tanto Abraão quanto Sara, quando chegasse em algum lugar povoado, dizer que ela era irmã dele e ela dizer que ele era irmã dela. E ambos cumpriu com esse acordo. Ao chegar no Egito, Abraão temeu, porque Sara era muito bonita, uma mulher muito formosa, e aí disse, olha, se ele se procurar, tu diz que é minha irmã. E assim aconteceu como Abraão havia dito. Sara, uma mulher bonita, os príncipes do Egito, ao ver, correram ao rei e disseram a Faraó, olha, e a Bíblia vai dizer que eles disseram a Faraó acerca daquela mulher. E aí se gabaram, a Bíblia diz que eles se gabaram. E aí Faraó pediu ela para o seu harém, levou ela para o seu harém. E, resumindo aqui, Deus visita Faraó, fere Faraó, e Faraó fica indignado com Abraão, diz, rapaz, como é que você comete um erro desse? Diz que é sua irmã, sendo que ela é sua esposa. E aí despede Abraão, abençoa Abraão, despede Abraão, Abraão volta para Canaã. E Deus livrou Abraão de um transtorno, de algo ruim acontecer com ele, porque Deus prometeu que seria com ele. Agora, o tempo passa e no capítulo 17 de Gênesis, para ser mais preciso, Deus visita Abraão novamente. E no versículo 1 do capítulo 17 diz que Abraão tinha 99 anos de idade. Agora, essa visita de Deus a Abraão não é mais para fazer promessa, mas para cumprir umas das promessas que Deus havia feito a ele, que Sara teria um filho. Ismael já havia nascido, né, porque Sara deu a sua serva para que cumprisse a promessa, porque estava desacreditada. Mas Deus vem agora e diz, ó, vou cumprir aquela promessa. Porque das promessas que Deus fez a Abraão, Abraão não teve o privilégio de alcançar elas, todas elas. Então, Deus disse, eu vou cumprir a promessa do filho. E aí Abraão ouve aquilo, e neste momento Deus vem, muda o nome de Abrão para Abraão. Deus chama Abraão aqui no capítulo 17, versículo a partir do 15. Deus diz, olha, também tu não vai chamar tua esposa mais de Saraim, você agora vai chamar sua esposa de Sara. E o escritor aqui, o comentarista, ele destaca o porquê da mudança desse nome, os irmãos vão estar aí lendo, vão observar. Então, não chamará mais da tua esposa. Então, veja que Deus fala direto com Abraão. Você não vai chamar ela mais de Saraim, ele vai chamar ela de Sara. Então, Deus muda o nome de Sara, mas comunica a Abraão. Interessante que Deus diz para ele, ó, aí ela vai ter um filho. A tua esposa vai ter um filho. E quando lemos o versículo 17, observamos Abraão com o rosto em terra, falando em seu coração e dizendo, como pode uma mulher já de 90 anos ter um filho? E começa a sorrir. E aí entendemos que não foi só Sara que riu, Abraão também sorriu. Só que Deus reafirma a promessa no versículo 18 e 19, dizendo, olha, Sara vai ter um filho. Aí, mesmo que você desacredite, mas eu vou cumprir essa promessa. Deus reafirma. E interessante, outro detalhe aqui, que no versículo 19 do capítulo 17, Deus é quem dá o nome a Isaac, ao menino, melhor dizendo. Dá o nome de Isaac ao menino. Não é Abraão nem Sara que dá o nome a ele. Observe aqui. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Então observe que é o próprio Deus que vai dizer a Abraão, olha, vai nascer a criança, Sara vai te dar um filho, a tua mulher te dá um filho, e você vai chamar o nome dela, o nome dele, melhor dizendo,
de Isaac. E no capítulo 18 nós observamos que Abraão está sentado nos carvalhais de Mamre, no maior calor do dia, e aparece 3 seres passando por ali, 3 personagens, e Abraão convida eles, e é identificado um é o Senhor, e mais 2 seres celestiais o acompanhando. E aí, neste momento, Deus procura por Sara, e diz para ele que Sara ia ter um filho. Sara ouve isso dentro da tenda, começa a sorrir e desacreditar da promessa. Então é aí que Deus entra em ação e faz a pergunta: haveria coisa impossível para Deus? Porque Sara vai dizer: como pode? O meu Senhor já é velho. Meu Senhor Abraão já é velho, 100 anos. Ela com 90. Ela mesma disse: os tempos das mulheres cessaram. E como pode isso acontecer? E aí que vem a pergunta: alguma coisa impossível? E cumpre a promessa que fizeram a ele. Louvado seja Deus. Eu quero concluir dizendo: se você tem uma promessa de Deus, se verdadeiramente Deus te fez uma promessa, e você continua na posição, não saiu da posição, fique tranquilo que no momento certo, Deus cumprirá a promessa que ele fez, como cumpriu na vida de Abraão e na vida de Sara. E até hoje estamos vendo as promessas que Deus fez a Abraão sendo cumpridas, para a honra e a glória do nome do Senhor. Fica todos com Deus e que Deus nos abençoe.